Obrigado, irmãos. Deus os abençoe. Por favor, irmãos, vamos abrir nossas Bíblias no Evangelho de João, capítulo 1. João, capítulo 1. Irmãos, quantos evangelhos existem? Quantos? Bom, se você respondeu 4, você está errado. Existe apenas um evangelho, irmãos. O evangelho de Jesus Cristo. Apenas um evangelho. Existem 4 relatos a respeito do evangelho. O evangelho segundo Mateus, Marcos, Lucas e João. Foi aí que você caiu, né, na pegadinha. Porque são 4 relatos de um mesmo evangelho. Hoje nós vamos começar uma jornada pelo evangelho de João, o evangelho segundo João. E nós vamos aprender que uma das palavras mais importantes no relato que João faz do evangelho de Jesus Cristo é a palavra sinal. Sinal. E ao começarmos esse estudo, nós vamos tirar um momento para descobrir o tema de todo esse relato do Evangelho. O tema, por que João escreveu um Evangelho? E isso é encontrado lá em João, no capítulo 20, o versículo 30 e o versículo 31. João diz assim, lá no final: Jesus realizou na presença dos seus discípulos muitos outros sinais, olha aí, sinais miraculosos, que não estão registrados neste livro, mas estes, ou seja, estes sinais que eu escrevi, então, estes foram escritos para que vocês creiam em Jesus Cristo, o Filho de Deus, e crendo, tenham vida em seu nome. Por isso, nós estamos dando o tema dessa série de estudos em João: creia e viva. Essa era a ideia de João ao escrever o Evangelho. Ele queria que os seus leitores crescem quem era Jesus, crescem no Evangelho de Jesus e pudessem ter vida. Agora, os sinais que João se refere são os milagres que Jesus realizou. Então, os sinais apontam para uma coisa. Veja só, um sinal não existe por si só. O sinal está lá para informar você, para apontar para algo ou para uma pessoa. O sinal representa algo. O sinal representa uma pessoa. Em frente ao nosso templo, nós temos um sinal que é a nossa logomarca. Quando as pessoas olham para aquela logo, para aquele sinal, elas já identificam, é segunda igreja, mas o sinal, o símbolo, o logo, não é a segunda igreja. Ele representa a segunda igreja. Então, quando João está falando dos sinais, ele está dizendo, olha, eles apontam para alguém, Jesus. Então, os sinais que Jesus fez apontam para Ele, para Ele. Mateus, Marcos e Lucas, os 3 primeiros relatos do Evangelho, seguem a mesma cronologia, a mesma base da vida de Jesus. Mas o Espírito Santo levou João a ser mais seletivo quando ele compartilhou a história de Jesus. Se você ler os 3 primeiros
relatos, Mateus, Marcos e Lucas, você vê a mesma base. João tem uma base completamente diferente. A estrutura de João é diferente e muito simples. João fala de 7 sinais, 7 milagres. E ele fala da grande ressurreição. Então, há também no Evangelho segundo João, afirmações preciosas que Jesus faz de si mesmo. Ele diz: eu sou o caminho, eu sou a verdade, eu sou a vida, eu sou o pão, eu sou a porta. Ele vai falando coisas a respeito de si. Por exemplo, todos os 4 evangelhos, todas as 4 narrativas, descrevem a multiplicação dos pães para alimentar a multidão dos 5.000 homens. Mas somente João diz que depois desse milagre, Jesus afirmou: eu sou o pão da vida que desceu do céu. Então vamos começar essa jornada em João, capítulo 1, os versículos 1 a 3, dizem assim: no princípio era aquele que é a palavra, ele estava com Deus e ele era Deus, ele estava com Deus no princípio, todas as coisas foram feitas por intermédio dele, sem ele, nada do que existe teria sido feito. Irmãos e irmãs, eu gostaria de nesta manhã lhes apresentar Jesus Cristo. Nesta passagem da Escritura, há 4 tremendas verdades sobre Jesus. Nós vamos olhar para elas e no final nós vamos fazer algumas aplicações práticas para a nossa vida. Quem é Jesus? Segundo João, já no início do seu relato do Evangelho. Em primeiro lugar, Jesus é a palavra. Palavra. João 1:1 diz assim: no princípio era aquele que é a palavra. Quando João começa a sua história sobre Jesus, ele não começa com o nascimento ou com a infância de Jesus. Não há Belém, não há manjedoura. Além disso, João vai direto para explicar quem é o Jesus adulto, quem é o Jesus encarnado. Mas ele volta além da manjedoura, ele volta além do Jesus bebê, ele vai ao passado, ele vai ao começo de tudo, ao início de tudo. As primeiras palavras do Antigo Testamento, lá em Gênesis, são assim: no princípio criou Deus. Gênesis 1:1. No princípio criou Deus. João 1:1. Nós vemos a exata a frase de Gênesis 1:1. Só temos mais algumas dicas sobre a natureza do Deus que criou tudo. A palavra grega para palavra, no princípio era aquele que é a palavra. A palavra grega aqui é logos. Logos. Na filosofia grega, logos significava essência da ordem, essência do conhecimento. Então, se nós vamos entender essa parte da Bíblia, Jesus é a palavra. O que isso significa? Logo no versículo 1, nós vemos que a palavra é uma pessoa. O texto diz assim: no princípio era aquele que é a palavra, ele estava com Deus. Não é alguma coisa, é uma pessoa. Mais tarde, nesse mesmo 1º capítulo, a palavra é claramente identificada como Jesus. Jesus é a palavra. Então, irmãos, vamos ser bem simples aqui, para definir o que uma palavra realmente é. Uma palavra é uma expressão audível, é uma expressão visual de um pensamento. Vou repetir: uma palavra, ela é a expressão audível, ela é uma expressão visível de um pensamento.
Vamos fazer um exercício juntos aqui, para isso ficar mais claro. Eu estou pensando agora numa palavra. Agora, a menos que você seja leitor de mentes, se eu não disser a palavra, você não vai saber o que eu estou pensando, porque eu não falei, eu não escrevi a palavra. Mas apenas para o bom entendimento do nosso experimento, vá em frente, tente adivinhar a minha palavra, a palavra que eu estou pensando. Enquanto você não sabe qual é a palavra que eu estou pensando, você não tem nenhuma noção na sua cabeça do que representa a palavra que eu estou pensando. Então eu vou revelar para você a palavra, agora ela vai se tornar audível. A palavra que eu estou pensando é elefante. Veio uma imagem à sua cabeça agora? Veio uma imagem, eu falei a palavra elefante. Agora eu vou escrever a palavra. Agora eu sei o que está dentro da sua mente, porque eu transmiti para você uma ideia. Quando eu falo a palavra elefante, vem à sua mente essa figura. A palavra representa algo. A palavra representa algo. Elefante representa esse animal estranho. A questão do Antigo Testamento é: quem pode conhecer a mente do Senhor? Essa era a questão do Antigo Testamento. Como Deus realmente é? Novo Testamento, o Velho Testamento traz essa questão. Como Deus realmente é? Quando entramos no Novo Testamento, Deus nos dá uma palavra para expressar os seus pensamentos profundos, e a palavra é Jesus. Jesus. Jesus é a palavra que expressa quem é Deus. Quando você ouve a palavra Jesus, na sua mente deveria vir uma figura de Deus. Jesus é a palavra que expressa quem é Deus. Ele é a palavra, Ele é a expressão visível do Deus invisível. Então Jesus é a palavra. É a primeira coisa que a gente aprende. Ele representa Deus, Ele ilustra quem é Deus, Ele aponta para Deus, Ele é a palavra. Segundo, Jesus existe eternamente com Deus. Então Ele é a palavra e Ele existe eternamente com Deus. O versículo 1 continua dizendo: Ele estava com Deus. Estava com Deus. O Salmo 90, o versículo 2, nós aprendemos a natureza eterna de Deus. Diz assim o Salmo 90: antes de nascerem os montes e de criares a terra e o mundo, de eternidade a eternidade tu és Deus. Olha, de eternidade a eternidade Ele é Deus. Eu e você existimos nesse momento agora, nesse momento. Mas nem sempre foi assim, nem sempre nós existimos. Eu nasci há 52 anos atrás, no Rio de Janeiro. Eu nasci de Adão e Íris, meus pais. Eu passei a existir no dia 7 de março de 1967. Se você perguntar onde eu estava antes disso, eu poderia dizer: bom, eu passei 9 meses no ventre da minha mãe. Ok. E antes disso eu não existia. Antes de existir no ventre da minha mãe, eu não existia, nem você existia. Mas Jesus existia por eras, por séculos, antes de se tornar carne lá em Belém.
É por isso que eu adoro o enigma que pergunta assim, pense bem, quem foi o único bebê que nasceu mais velho que a sua mãe e com a mesma idade do seu pai? Quem? O único bebê que nasceu mais velho que a sua mãe e com a mesma idade do pai. Quem, irmãos? Tem certeza? Já existia antes de nascer de Maria e existia junto com o Pai. Ele é de eternidade a eternidade. Em João capítulo 8 nós lemos que Jesus estava sendo importunado por alguns dos líderes religiosos. Nós vamos ver isso mais à frente numa mensagem. Os líderes religiosos estavam zombando de Jesus, estavam rindo da ideia de um nascimento virginal, dizendo: olha, nós não somos filhos ilegítimos, nascidos de imoralidade sexual, nós sabemos quem é o nosso pai é Abraão. Então Jesus dá uma resposta chocante para os líderes religiosos. Ele diz assim: Abraão, pai de vocês, regozijou-se porque veria o meu dia, ele o viu e alegrou-se. Disseram-lhe os judeus: você ainda não tem 50 anos e viu Abraão? Respondeu Jesus: eu lhes afirmo que antes de Abraão nascer, eu sou. Ele já estava dizendo: eu sou de eternidade a eternidade. Quando os judeus ouviram isso, eles pegaram pedras, eles queriam apedrejar Jesus, porque eles entendiam que Jesus estava blasfemando. Quando Jesus diz: eu sou, ele está usando a mesma expressão que Deus usou com Moisés, quando Moisés disse: Senhor, eu vou lá para o Egito, vou pedir que o povo seja liberto, em nome de que Deus que me enviou. Deus então diz para Abraão: Abraão, fica frio, Abraão, diga que eu sou, enviou você. O nome de Deus, eu sou. Jesus está dizendo a mesma coisa, eu sou. Se eu perguntasse o que você estava fazendo há uma semana, você iria buscar na sua memória e você iria responder. Se eu perguntasse o que você estava fazendo um ano atrás, você teria um pouco mais de dificuldade de responder, mas você iria lembrar, ok? Mas se eu perguntasse o que você estava fazendo há 1000 anos atrás, você não poderia responder, porque você não existia. Não existia. Isso torna Jesus único. Ele existe com Deus desde o começo de todas as coisas. Ele é a palavra que representa Deus e ele é eterno como Deus. Terceiro, Jesus é Deus. A próxima frase diz: ele era Deus. No versículo 1, Deus. Uma menina estava desenhando com a sua caixa de giz, ela estava muito compenetrada, fazendo o seu desenho, trabalhando freneticamente no seu desenho. Sua mãe observa e pergunta: filhinha, o que você está desenhando? E ela sem levantar os olhos, continua desenhando, diz: mamãe, estou desenhando uma imagem de Deus. E a mãe então riu e disse: filha, ninguém pode desenhar Deus, porque ninguém nunca viu Deus, ninguém sabe como é Deus. E a menininha continuava desenhando, dizendo: então quando eu terminar, todo mundo vai saber. A inocência da criança. Como é Deus? Irmão, Jesus veio nos mostrar como é Deus. Jesus colocou um rosto humano em Deus, no Deus invisível, no Deus imortal. Jesus coloca um rosto em Deus. Existem milhões que acreditam em Jesus, mas eles não acreditam que Ele é Deus. Eles não entendem que Jesus é Deus. Os muçulmanos reverenciam Jesus. Os muçulmanos chamam Jesus de Isla. E eles consideram Jesus um grande profeta. Eles acreditam que Jesus nasceu de uma virgem.
Eles acreditam que Jesus realizou milagres, eles acreditam até que Jesus vai voltar, eles acreditam, mas eles não acreditam que Isa é Deus. Eles não acreditam. Os Mormons, eles não acreditam que Jesus era Deus desde o começo. Eles acreditam que Jesus conquistou o status divino, como qualquer bom homem mormon um dia vai conquistar. Mas eles não acreditam que Jesus era Deus. Eu ouvi pessoas insistirem que Jesus nunca reivindicou ser Deus. Mas, querido, toda vez que Jesus se referiu a si mesmo como eu sou, ele estava se identificando como o mesmo Deus que chamou Moisés e disse: Moisés, olha, eu sou, te enviou. Mas quando Jesus dizia eu sou, os judeus achavam, isso é uma blasfêmia. João 5,18 nós lemos assim: por essa razão os judeus mais ainda queriam matá-lo, pois não somente estava violando o sábado, mas também estava até mesmo dizendo que Deus era seu próprio Pai, igualando-se a Deus. Isso nos introduz, irmãos, à doutrina da Trindade, ou da triunidade. Há apenas um Deus, mas esse Deus se expressa como Pai, como Filho e como o Espírito Santo. Agora, isso é difícil para a gente entender, porque nós vivemos num universo físico, e nesse universo físico, um corpo, uma matéria, só pode ocupar um espaço de cada vez. E isso é difícil para a gente entender. Como é que esse Deus é três, mas ele é um? Então a gente tenta usar metáforas para poder entender a Trindade. Uma única pessoa, como pode ser três? Eu sou uma única pessoa, eu sou. Aí a metáfora da Trindade, mas eu sou pai, eu sou filho, eu sou marido. É uma maneira de explicar a Trindade. A água, H2O, ela se apresenta no estado líquido, mas ela também pode ser gasosa, ela pode ser sólida, o gelo, né? Ela pode ser vapor, líquido e sólido, gelo, mas é a mesma água, a mesma fórmula, para três estados diferentes. John Wesley, ele disse o seguinte: se você puder me explicar como pode haver três velas e apenas uma única luz num quarto, então eu vou explicar para você a Trindade. Basicamente, irmãos, a Trindade está além da nossa compreensão. Há um mistério na Trindade e a gente não consegue entender, mas nós cremos num único Deus que é três. Quarto e último, Jesus é o Criador, o Criador. João 1,3 diz assim: todas as coisas foram feitas por intermédio dele. Existem basicamente duas linhas de pensamento, irmãos, sobre a origem do universo. Duas linhas de pensamento. Primeiro, algumas pessoas afirmam que ocorreu um acidente. Foi acidental. Em algum lugar muito distante no passado, forças desconhecidas se uniram, e quando essas forças se uniram, houve uma grande explosão, em inglês chamado Big Bang, uma grande explosão, e aí o universo se formou, tudo se formou. E como parte desse processo aleatório, acidental, a vida passou a existir. E no pináculo da evolução surge o homem, de um processo de evolução que levou bilhões e bilhões de anos. Isso é uma maneira de acreditar como o universo foi formado. Há uma outra maneira. No começo, criou Deus os céus e a terra.
Quando eu olho, irmãos, para a extensão dos céus, eu vejo a obra de Deus, a mão criadora de Deus. Quando eu olho para a intrincada estrutura do corpo humano, eu vejo a obra de Deus. Quando eu vejo ordem nas estações do ano, verão, primavera, inverno, outono, isso tudo acontecendo, a ordem do universo, eu vejo a mão de Deus. Um pastor voltava de uma viagem missionária e ele estava em um enorme avião, uma enorme aeronave. E ele sentou-se ao lado de um homem, esse homem era professor universitário, eles começaram a conversar e logo a conversa chegou ao tema fé. E o pastor perguntou para o professor o que ele acreditava sobre a criação. E o professor, muito articulado, descreveu a teoria do Big Bang, a teoria da evolução, daquela explosão que deu origem a tudo. O pastor ouviu educadamente até o fim, quando então ele perguntou de volta: então você, professor, basicamente acredita que tudo que nós vemos e tudo que nós somos é apenas o resultado de um processo aleatório? É tudo resultado do acaso? É fruto do acaso? O professor disse: sim, é nisso que eu acredito. E você, pastor, o que você acredita? Aí o pastor, eles estavam voando num Boeing 747, uma das maiores aeronaves que existem, né? Então o pastor disse: bom, pegue esse jato que está voando a 10 quilômetros de altitude, a 800 quilômetros por hora. Esse jato tem 6 milhões de peças diferentes que precisam se encaixar. Nesse jato há mais de 270 quilômetros de fios correndo dentro dele, que precisam se conectar corretamente. Então, como esse jato surgiu? Continuou o pastor falando. Talvez tenha havido uma explosão num ferro velho. E o resultado dessa explosão aleatória foi essa nave formada como resultado dessa explosão. Professor, você poderia ter 1 milhão de explosões em 1 milhão de ferros velhos diferentes, e eu não acho que esse jato possa ser o resultado de uma explosão. Em vez disso, professor, eu acho que esse jato que nós estamos voando nele foi projetado e construído na fábrica da Boeing. E completou dizendo: o corpo humano é 1000 vezes mais complexo que esse Boeing. Eu acredito em um Criador que está por trás de tudo isso. Você entende? Jesus é o Criador. Jesus está por trás de toda a criação. Existe uma mão, existe uma mente pensante, existe um coração, um desejo por trás de tudo que existe. E o nome dele, Jesus. Jesus é a palavra. Jesus existia eternamente com Deus. Jesus é Deus e Jesus é o Criador. Todas essas 4 verdades são importantes para apoiar a doutrina da deidade de Jesus. Ele é Deus. Mas, irmãos, para a gente não ficar só na doutrina hoje, porque a doutrina em si é seca e fria. Qual é o e daí? E daí? Jesus é a palavra, Jesus é eterno, Jesus é Deus, Jesus é o Criador. O que eu faço com essas verdades? 2 pontos de aplicação. Primeiro, Jesus criou você. E Jesus cuida de você. O Salmo 33 nos diz como Deus está interessado, pessoalmente envolvido na sua criação. A Bíblia diz: o Senhor olha lá do céu, vê todos os filhos dos homens
Da sua morada contempla os moradores da terra. Ele é que forma o coração de todos eles, que contempla todas as suas obras. Querido, eu não quero que você fique paranoico, mas acredite, Deus está olhando para você agora mesmo. Agora, olha para cima. Deus está olhando para você agora mesmo. Não precisa ficar paranoico, mas Ele está olhando para você o tempo todo. Eu gosto daquela história da escola católica. Já contei uma vez para os irmãos, a história da escola católica. As crianças estavam numa fila do refeitório, e uma freira havia colocado uma placa em cima da caixa de laranjas, e a placa dizia assim: pegue apenas uma laranja, Deus está olhando. E as crianças passavam, liam o cartaz, pegavam só uma laranja, Deus estava olhando. No final da fila havia uma outra caixa com biscoitos, e um aluno muito arteiro escreveu um aviso e colocou em cima da caixa de biscoitos: pegue quantos biscoitos você quiser, Deus está olhando para as laranjas. Não, querido, Deus pode olhar para as laranjas e Deus pode olhar para os biscoitos ao mesmo tempo. Deus cuida de mim, Deus cuida de você, e Deus cuida dos bilhões de outras pessoas nesse planeta. A Bíblia diz que você é feito de forma maravilhosa e espantosa. O Deus que formou as estrelas, as galáxias, formou você. E o Deus que sustenta toda a matéria, todo o universo que os nossos olhos contemplam e até os que os nossos olhos não contemplam, Deus está sustentando todas as coisas. Então Deus criou você e Deus cuida de você. Um cântico antigo dizia assim: nas estrelas vejo a sua mão e no vento ouço a sua voz. Deus domina sobre terra e mar, tudo Ele é para mim. Eu sei o sentido do Natal, pois na história tem o seu lugar. Cristo veio para nos salvar, tudo Ele é para mim. Até que um dia seu amor senti, sua imensa graça recebi. Descobri então que Deus não vive longe lá no céu, sem se importar comigo, mas agora ao meu lado está. Cada dia sinto o seu cuidar, ajudando-me a caminhar. Tudo Ele é para mim. Ele é a palavra, Ele é eterno, Ele é o Criador. Ele criou você, Ele sustenta, Ele cuida de você. Irmãos, Deus está nos observando, mas Deus não está distante. O Salmo 34 diz: o Senhor está perto dos que têm um coração quebrantado, salva os de espírito abatido. Ele criou e Ele cuida de você. Segunda aplicação: Jesus protege aqueles que confiam nele. Ele não só está olhando para você, mas Ele também protege você em tempos difíceis. Salmo 33 diz assim: mas o Senhor protege aqueles que o temem e os firmam, e os que firmam a esperança no seu amor, para livrá-los da morte e garantir-lhes vida, mesmo em tempos de fome. Nossa esperança está no Senhor, Ele é o nosso auxílio e a nossa proteção, nele se alegra o nosso coração, pois confiamos no seu santo nome. Jesus veio buscar e salvar os que estão perdidos. Os que estão perdidos. É aí que todos nós estávamos uma vez, perdidos. Mas Ele nos livrou da morte, Ele nos livrou das trevas, Ele nos traz da morte para a vida, das trevas para a luz. E agora eu e você podemos nos alegrar, porque somos protegidos por Deus. Os estudiosos dos pássaros, quem estuda pássaros, tem um nome estranho, é ornitólogos. Os ornitólogos estudam os pássaros,
E eles estimam que há cerca de 100 bilhões, olha só, hein? 100 bilhões de pardais comuns no planeta. 100 bilhões de pardais. 100 bilhões. 40 milhões de pardais morrem todo dia, diz os ornitólogos. 40 milhões de pardais morrem todos os dias. E sabe o que a Bíblia diz? Lá em Mateus capítulo 10, Jesus diz que nem um único pardal cai no chão fora do cuidado do Pai. Pensa nisso. 100 bilhões de pardais nesse planeta. 40 milhões morrem por dia. E Jesus diz, nenhum cai morto no chão, sem que Deus saiba. Sabe por que Jesus disse isso? Para que você entenda como Deus cuida de você. O seu Criador sabe o que está acontecendo na sua vida agora mesmo, agora mesmo. Ele sabe quando você está voando e Ele sabe quando você está caindo. Ele sabe. Ele sabe. Eu quero que você curve a sua cabeça e feche seus olhos, por favor. Jesus é a palavra. Jesus existe eternamente. Ele é o Criador e Ele é Deus. Mas a despeito dele ser tudo isso, maravilhosamente, espantosamente, tudo isso, Ele criou você, teceu você no ventre da sua mãe, e Ele cuida de você. E Ele protege você até em tempos difíceis. Esse Deus grandioso, Criador, eterno, Ele cuida de você. Nessa manhã, querido, o Espírito do Senhor está aqui e Ele quer trazer alívio para você. Não necessariamente solução para os seus problemas, mas alívio para você. Você que está precisando de alívio na alma.